Muito bem, nós estamos conversando sobre panorama bíblico e eu quero agora conversar com você sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo ficou nesta cidade, que era a capital da província da Acaia, 18 meses. Ele plantou esta igreja. E depois ele saiu de Corinto para Éfeso. E foi de Éfeso que ele escreveu esta carta. A primeira carta aos Coríntios, ela pode ser melhor estudada e entendida, não do ponto de vista da sequência lógica dos capítulos, mas por blocos de problemas que Paulo tratou nesta carta. Nos capítulos 1, 2, 3 e 4, Paulo lida com a questão da divisão na igreja. Havia 4 grupos dentro da igreja de Corinto. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cefas, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cristo. Então, Paulo vai desbastar essa tendência pluripartidária da igreja, mostrando que tanto ele que plantou quanto o Apolo que regou são servos por meio de quem os crentes de Corinto creram, mas quem dá o crescimento é Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. E o que importa, de fato, é que as pessoas nos considerem como ministros de Deus e despenseiros de Cristo. A ideia é que nós somos apenas mordomos, somos apenas servos. Não tem espaço para caudilhos, para chefes, para donos de igreja, porque a igreja tem dono e este é Jesus Cristo. No capítulo 5, Paulo lida com o problema da disciplina na igreja, imoralidade e disciplina. Foi o caso de um cidadão que teve relações sexuais com a sua própria madrasta e os crentes, em vez de se entristecerem ou disciplinarem aquele faltoso, aplaudiram aquele gesto. E Paulo, então, orienta a igreja como lidar com essa situação. No capítulo 6, havia os conflitos, brigas internas, tensões domésticas dentro da igreja, levando os problemas domésticos da igreja para fora, para os tribunais seculares, e Paulo orienta como é que a igreja devia lidar com isso. No capítulo 7, Paulo lida com o problema da família, uns que advogavam a necessidade do casamento, outros que defendiam a necessidade do celibato, e a igreja estava dividida nesta polaridade. E Paulo orienta quando se casar, quando alguém deve optar pelo não casamento, no caso de uma situação de perseguição, onde as pessoas tinham que sair fugidas da sua casa, da sua terra. Então, Paulo lida com isso no capítulo 7. Nos capítulos 8, 9 e 10, Paulo lida com o problema da liberdade cristã, o que é lícito, o que é conveniente. Então, ele diz que há problemas que são morais, outros que são amorais, outros que são imorais. O que vai definir se uma coisa amoral torna-se imoral é o local, é o contexto. Comer carne sacrificada a ídolo no templo é imoral. Ir no supermercado e saber que a carne foi sacrificada ao ídolo, comprar a si mesmo e comer é imoral. Ou ir na casa de um vizinho e ele afirmar para você que o jantar que ele preparou foi sacrificado ao ídolo, participar desse jantar é imoral. Se você não sabe, não tem nenhum problema, isso comer ou não comer não torna você nem mais santo, nem mais pecador. Então, Paulo lida com a questão da liberdade, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. No capítulo 11, Paulo lida com a questão da ceia do Senhor. Existe uma festa, a festa do ágape, que precedia a celebração da ceia, e os crentes estavam comendo demais, bebendo demais, e os que nada tinham passavam fome. E depois desta festa, chamada Festa do Amor, se reuniam para participar da ceia. E Paulo diz, não é a ceia do Senhor que vocês estão participando. Então, vocês não estão agindo corretamente. Paulo instrui a igreja como participar legitimamente da Santa Ceia. Capítulos 12, 13 e 14, Paulo lida com a questão dos dons espirituais. Como é que os dons devem ser buscados, como eles devem ser exercidos e com que finalidade eles devem ser exercidos para a edificação do corpo de Cristo. No capítulo 15, Paulo lida com a questão da doutrina da ressurreição, mostrando que a ressurreição de Cristo é a base, o alicerce da nossa esperança e da nossa ressurreição. Paulo responde como será o corpo da ressurreição e mostra para nós a vitória de Cristo sobre a morte. No capítulo 16, então, Paulo vai tratar da mordomia cristã,
mostrando que nós precisamos entender a verdade sublime de que somos mordomos de Deus, que administramos os recursos que Deus nos põe nas nossas mãos, que devemos ser fiéis e íntegros nessa mordomia. Esta é uma breve síntese desta brilhante primeira carta de Paulo aos Coríntios.